Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a um podcast sobre inovação e automação, tanto na indústria quanto na logística no Brasil. Tenho aqui na mesa, grandes nomes aí da inovação e tecnologia da Automini. Já vou falar um pouco mais sobre a carreira e o propósito da Automini dos convidados. Tenho aqui do meu lado o Pedro Neves, sócio e fundador da Da20, e eu que vos falo, Bruno Afonso, CEO e fundador também da Da20, uma consultoria especializada em melhoria de processos e tecnologia, né? Acho que hoje o bate-papo é para falar sobre uma parceria assim que dá muito certo, que é quando a gente entende as dores do processo e a gente consegue também endereçar inovação, solução e principalmente, tá, gente, quando a gente fala de automação, né, se acostumem com isso cada vez mais. Tecnologia de ponta feita no Brasil, né, Diegão e André? É isso aí. Então, para que vocês conheçam mais sobre essa parceria que a gente vai discorrer durante esse podcast, queria que vocês se apresentassem aí pro Brasil, falem mais um pouquinho de vocês, falem um pouquinho sobre a Automini. E um prazer, né, selar essa parceria aqui para que a gente traga muito mais produtividade e competitividade para o Brasil. Prazer é todo nosso, Bruno. Obrigado Legal. pelo convite, primeiramente. Meu nome é Diego, sou o CEO da Automini. Legal. E, bom, prazer também a todos que estão nos escutando também. Muito feliz de estar aqui. Eu sou o André, sou cofundador da Automini. E já vou aproveitar e vou contar a história, então, da empresa. Eu e um outro cofundador, a gente estudava na USP, em São Paulo, engenharia eletrônica. E, na época, a gente era extremamente apaixonado pela parte de robótica, e especialmente robótica móvel, porque estava saindo muita coisa assim na internet, no mundo, sobre veículo autônomo. Era 2010, por aí, se falava que em 2020 os carros autônomos estariam dominando aí as ruas do mundo. Sim. Não foi bem assim, né, a história, mas o entusiasmo continua. E a gente resolveu empreender dentro da logística, onde era um ambiente muito mais controlado e que já tinha uma demanda clara para esse tipo de solução. E aí foram 12 anos aí de história para desenvolver essa tecnologia de ponta de empilhadeiras autônomas, transpaleteiras autônomas, toda a estrutura que envolve uma automação num processo desse nível para operações que funcionam 24/7, e também construindo histórias aí com grandes clientes que eu acredito que até no momento a gente vai querer trazer aqui, né? Legal. Muito bem, muito bem. E, poxa, quando você fala assim sobre empreender, né, dentro da logística, a gente tem aqui um especialista também do nosso lado, que é o Pedro, conhece muito sobre esse segmento. E, bom, acho que a primeira pergunta, né, do podcast também, né, Pedro, assim, para quem está ouvindo e vendo a gente, você consegue trazer para a gente um pouco desse contexto de mercado brasileiro, né? Assim, o porquê que lá em 2010 você falou, né, sobre os veículos autônomos, né? Não, isso vai ser realidade, enfim. O porquê que muitas vezes isso não avança, né? Sim. E dentro aí do mercado brasileiro, o que você entende, né? Por que a gente ainda tem esse baixo de índice de automação, né? A gente está falando aí de utilizar as empilhadeiras da mesma forma já há 50 anos, né? Praticamente. Puxa, se a gente quer tanta produtividade, né? Por que não é? Parece que é tão simples, né? Exato. Mas por que a inovação, né? Dentro desse contexto aqui do Brasil, ele se dá da forma que a gente encontra ainda? Eu acho que, bom, primeiro, prazer estar aqui junto, né? Legal. Obrigado aí pela parceria. É uma honra, né? A gente está aqui celebrando essa parceria, isso é muito legal. Bom, a gente não só vê no que é anunciado na mídia, mas a gente vê na prática, né? Que as empresas, elas vivem um paradoxo, porque elas querem mais eficiência, né? Elas querem reduzir, às vezes, até o custo, né? da toda a mão de obra aplicada, fazendo mais com o mesmo, pelo menos. E ao mesmo tempo, a gente não vê esse índice de automação crescer com uma velocidade que a gente aguardava, né? E, principalmente, quando a gente está falando de logística e intralogística, que é mais o foco aqui, né? Porque a logística sempre foi colocada um pouco de lado, né? A gente cuida da indústria e a logística acompanha. Sim. A logística é um agregado, né? Mas tem mudado, né? Esse cenário tem mudado. Mas acho que o nosso papel aqui também é ver que alguns paradigmas podem ser, né? Pelo menos colocados aqui sob um outro prisma, né? Sim. Será que é tão caro assim
né? Será que a gente não tem medo de usar isso porque é complexo? Porque não é uma coisa trivial. Não vou ali e compro, né, o ativo e coloco para funcionar. Sim. A gente antes tem que observar o ambiente, ver como é que ele se encaixa, né? Então, a gente, acho que nesse podcast está juntando aqui duas grandes competências, né? Legal. Uma competência de análise de ambiente, de estudar, de ver o que cabe para cada cliente. E ter, né, um fabricante nacional que consegue endereçar isso. Isso é muito legal, né? Normalmente, a gente só encontra automação de alto nível e pensa assim, eu vou ter que trazer de fora, né? Então, por isso também, né, que atraiu, né, para a gente fazer essa parceria, né? Legal. Acho que é um pouco do que a gente tem para falar aí nesse nosso podcast. Bacana. Então, para você que está vendo e nos ouvindo, aqui o objetivo é a gente conduzir essa jornada, né? Sobre conseguir produtividade, trazer inovação, só que muitas vezes falta até compartilhamento, né? A gente encontra pouco ainda isso, né? Tanto nas redes sociais, né, em conteúdo, de pessoas que conseguiram chegar lá, quais foram os desafios, né? Essa questão que o Pedro trouxe, né? Precisa ir lá buscar fora? Não. Então, eu estou falando para vocês, não precisa ir buscar lá fora. Tem muita solução aqui dentro e a Automini vai contar um pouco para vocês sobre essa história, tá? Então, fala um pouquinho para a gente aí, né? Diego, André, como que vocês conseguem, né, pegar essa inovação que muitas vezes está ao redor do mundo, tropicalizar, de certa forma, trazer isso para uma realidade brasileira e o que vocês ofertam, né, no final do dia. Vamos começar a desmistificar aqui esse que o Pedro falou, né, do caro, que não é acessível, que é difícil. Quais são as principais barreiras que vocês encontram e quais são as soluções que vocês oferecem, né? O como? Quando a gente começou a empresa, já existia no mercado, principalmente no ramo de montadoras, os AGVs e os LGVs. Legal. E existia ali uma constante queixa de empresas que tinham adquirido essas soluções, porém elas estavam encostadas. Então criou-se um estigma em cima disso e a gente foi pesquisar o porquê disso. Sim. E o principal fator era sobre existir ali um contato próximo do fornecedor, né, no caso, o integrador ali, da solução de automação. Sim. E também conseguir prestar um serviço constante. Né? Então, o orçamento antes estourava, né? Então, ainda mais que tinha que trazer mão de obra de fora para conseguir manter o sistema rodando. E aí o orçamento estourava e o projeto parava. E aí, então, assim, primeiro ponto que a gente entendeu sobre tropicalização, a gente precisa estar aqui. Sim. Esse parece óbvio, né? Mas, de fato, era como as coisas eram feitas antes. Sim. E o segundo ponto é que os fabricantes de AGV e LGV, eles produziam o robô inteiro. Então, faziam as chapas, né, compravam os motores, instalavam as rodas e tal. E o que a gente aprendeu até um pouco da cultura de startup, que é do ecossistema da onde a gente veio, é que a empresa ela precisa focar naquilo onde ela realmente vai agregar valor. E o que a gente aprendeu? Que onde a gente agrega valor é no serviço e no software, na inteligência do sistema. E que a gente poderia adquirir no mercado máquinas manuais já prontas e super consolidadas, já com economia de escala. Legal. E automatizar essas máquinas e focar muito mais no serviço e na proximidade com o cliente. Então, assim, a gente também conseguiu reduzir muito o preço. Legal. Né, é muito comum a gente conversar, né, participar de concorrências e tal, e os clientes ficarem surpresos com o preço que a gente tem. Sim. Né, porque o pessoal acha que é muito mais caro esse tipo de solução, e aí fica surpreso quando a gente passa a proposta. Legal. Mas para a Automini, como que vocês conseguem, né, essa parte de ser mais competitivo, né? Assim, tecnologia... Não tenho que discutir, né? Isso eu posso garantir, tá, pessoal? A tecnologia da Automini, ela combate qualquer player mundial, tá? Mas quando você fala assim, quando tem essa surpresa, né, positiva, vamos pensar assim, num projeto de concorrência, num bid, como que a Automini consegue isso? É pela fabricação mesmo?
É pelo suporte? Quais são os diferenciais que tem ali que vocês acreditam que dá para ser mais competitivo? O que garante essa competitividade? Bom, reforçando o que você falou, é muito comum mesmo que todas as vezes que a gente participa de um bid, a gente sempre ouve do cliente que está do outro lado que o nosso preço é imbatível. Você está fazendo um bid, então, por favor, já chame a Automini para um bid, tá? Já para tirar essa história limpa. E eu acho que muito disso vem por conta de como a gente atuou em cima da problemática, né? O André e o Henrique lá atrás, que foi realmente, ao invés de produzir tudo e assim, centralizar todas as partes do robô, construir elas e colocar no mercado, né? Que é o que as pessoas fazem aí para fora, e principalmente as empresas de fora, né? A gente aproveitar o que já existe no mercado, né? Os equipamentos que já existem no mercado, os periféricos que a gente usa, né? Alguns sensores que já existem no mercado, e desenvolver a tecnologia mesmo, software e, obviamente, alguns hardwares, e isso deu uma grande vantagem de preço para a gente. Legal. Né? E quando acho que o André comentou sobre o início, né, principalmente na questão dos AGVs, agora fiquei com uma dúvida aqui. Muita gente em casa também tem essa dúvida, né? As principais diferenças do AGV, da tecnologia, e dos AMRs. Claro. Então, o AGV, ele surge lá em 1950, e umas aplicações interessantes que o AGV tinha era para transportar material nuclear nesse tipo de indústria, porque era um material super perigoso e tal, então o pessoal bolou ali um jeito de fazer um carrinho se mover. E como que era a tecnologia? No começo era um fio implantado no chão, um fio que fica lá soltando uma frequência, e aí o carrinho ele tinha uma antena e conseguia se guiar por esse fio. Depois tem fita magnética também que coloca, fita pintada no chão. Então o AGV é isso, ele é como se fosse um trenzinho mesmo. Legal. E ele funciona ali num processo fechadinho. E aí depois a gente tem ali uma demanda, né, que você falou, empilhadeira é o mesmo processo há 50 anos, né? Até mais. Sim. E aí existe essa demanda por ter uma solução mais inteligente de automação que trabalha com múltiplas origens e múltiplos destinos. E aí foi inventado ali nos anos 90 o LGV, que é um sistema que coloca refletores no ambiente. Sim. E aí ele tem um laser que faz uma triangulação e ele consegue se localizar, né, sem mais estruturas no piso e foi uma baita evolução. E aí nos últimos 20 anos a gente tem aí os AMRs, que aí já com uma evolução ali da computação, algoritmos muito mais sofisticados, inteligência artificial. Sim. E aí não precisa mais de nenhuma infraestrutura, todo o mapa está dentro dele, e ele começa a entender o contexto, igual os carros autônomos mesmo, começa a entender os outros agentes que estão à volta, a velocidade que esses agentes estão, tomar decisões mais complexas, e aí ele consegue ser mais flexível, mais produtivo, e também, no nosso caso, mais eficiente em termos de custo. Legal. E a implementação é muito mais fácil também, né? Porque tanto no AGV quanto no LGV você precisa fazer algumas obras de infraestrutura ali. Você fica dependendo dessa infraestrutura, seja os espelhos para LGV ou as faixas, né? Para o AGV, qualquer problema que você tem ali, a solução fica inutilizável. Né? Perfeito. E agora uma curiosidade, né? Você falou assim, vocês saem do laboratório ali praticamente da USP, né? Com a ideia, enfim. Qual que era a experiência que vocês tinham com logística, né? E por que foi esse segmento, né? E primeira pergunta é essa. E depois, quando vocês chegaram, qual que foi o feedback, né? Em relação ao processo logístico, né? Ainda mais com esse conhecimento que vocês têm, né? De automação, de engenharia. Explica um pouquinho aí sobre isso. Acredito que quem está na faculdade, né, ou quem vai escolher qual faculdade vai fazer, raramente sabe o que é logística, né? Sim. Porque logística é um conceito, talvez, um dos mais abstratos que existem. Sim. Porque ele está sempre nos bastidores, né? Então, e é muito difícil entender, né? Então, a gente está falando de lógicas de programação de uma operação, né? Tudo está no campo da análise, do estudo, e o que você vê, no fato, são produtos sendo movimentados
é caminhão andando na estrada, Sim. mas é tudo que está por trás disso, né? Sim. Então, o nosso conhecimento de logística na época era zero, sendo super sincero com você. Sim. A gente olhava ali que existia esse tipo de automação, a gente gostava muito de trabalhar com isso e a gente se jogou de cabeça. Assim. A gente tinha uma ingenuidade suficiente para poder empreender. Mas o primeiro dia que vocês entraram, assim, né, vocês começaram a olhar tanto os movimentos que são muito manuais, né, enfim, repetitivos, isso chamou a atenção de vocês, assim, assim, bom, aqui tem uma baita de uma oportunidade de aumentar a competitividade, a gente está falando, inclusive, de impulsionar, né, a economia do Brasil em relação a isso. Quando a primeira vez que vocês saíram de um armazém ou entraram de um armazém, você recorda dessa experiência, assim, de falar assim, não, vamos por aqui, que eu acho que aqui tem um caminho bom aqui para desbravar? Então, a gente teve um acesso a supermercados, varejistas. E foi interessante porque dentro de uma operação de varejista, a gente tem ali, por exemplo, pessoal fazendo seleção de pedidos. E se for um grande varejista, são centenas de pessoas ali por turno trabalhando, né? É muita empilhadeira para cima e para baixo e tal. Então a gente ficava encantado com as possibilidades que tinham dentro desse mercado. Mas com o andar do tempo, né? A gente foi entendendo que existe muitos detalhes quando se vai automatizar um processo, né? Então não dá para vou automatizar todos os processos aqui dentro do nada. E a gente foi entendendo então que existem processos que são mais adequados. Então, a gente começou ali com o Pura Whey ou armazenagem, que é levar os produtos da zona das docas até dentro do armazém. Isso seria o processo mais fácil da gente fazer dentro de uma logística. Legal. Né? Porque tem gente que, por exemplo, pergunta, né, que chega comum, assim, né, o pessoal mandar contato e tal. Vocês automatizam carga e descarga de carretas? Porque, você olha, é um processo super interessante de ser automatizado, mas existe uma complexidade profunda ali, porque não existe padrão na carreta. E, às vezes, a carga ela vem de longe, passa por buraco, etc., e vem totalmente desestruturada dentro da carreta. E a doca também, depende da doca. E agora a gente está indo para a empilhadeira para poder fazer a armazenagem em altura e também a expedição dos produtos até as docas de expedição. Tem algumas parcerias que a gente está desenvolvendo, depois a gente pode explorar mais na parte de picking, que também é um processo super complexo, cheio de detalhes. Mas, basicamente, essa é a ordem aí de complexidade que a gente foi entendendo ao longo da história. Legal. E aí, agregando aí o que o André falou, né? Só uma curiosidade, né? Ele falou que muitas pessoas nos procuram para automatizar essa retirada de carretas, né? Mas acontece muito, vocês não têm ideia o tanto de requisição que a gente tem, assim, por trabalhar com os AMRs, né? Desenvolver os AMRs. Já veio gente pedindo para automatizar transporte de bebê, como se fosse carrinho de bebê automático em cima do AMR. Já veio cliente pedindo para fazer brinquedo de parque de diversões. Ou seja, usar um AMR para transportar mais de 20 pessoas em cima. Então, assim, a gente recebe constantemente uma série de desafios. Assim, né? A gente sempre encara como desafios, mas óbvio que a gente tem que ter os pés no chão e saber que não dá para abraçar o mundo, né? A complexidade é grande. Legal. Mas até querendo fazer uma inserção, né? O que eu acho muito interessante na Automini também é que hoje em dia está muito em voga a inteligência artificial, né, por exemplo. E vocês trazem a automação, a inteligência artificial está embarcada, né? Isso que é o bacana, né? Porque muita empresa startup principalmente, está sempre focada na inteligência artificial e nem sabe exatamente como é que ela vai gerar valor. Aqui não, o valor está gerado e a inteligência artificial está embarcada. Vocês lidam com uma complexidade de visão computacional, de algoritmo de combinar os sensores, o local, um mapa. É tanta coisa que às vezes você vê uma startup que só vê só um desses itens. Só está vendo um desses itens que é a visão computacional. Vocês agregam tudo isso, né? Então quem faz o muito
faz menos também. Então, por isso que deve surgir muito pedido, né? Já que vocês fazem isso, né? E no nosso caso é curioso que todo mundo marketiza muito em cima da IA, porque é um trend topic, todo mundo fala disso hoje em dia. E no nosso caso, a gente usa a IA mais para resolver problemas mesmo do que para usar como marketing. Né? Então, é realmente para resolver problemas que a gente tem ali e melhorar o produto, né? A solução. Legal. Aproveitando esse ponto, então, né? Para quem tem operações, né? E nem sempre operações complexas, né? Se eu tenho operação de movimentação, eu tenho oportunidade de automatizar aquilo, como o André comentou, né? Às vezes começar pelo mais simples, né? O processo. Para quem tá nessa jornada aí, Diegão e André, o que é o AMR, na verdade? Então, o que ele faz? Como que ele faz? Como que essa tecnologia de IA embarcada, que nem o Pedro comentou. Então, para quem está ouvindo a gente, assistindo, e está pensando na operação, né, dele ou dela, e fala assim, puxa, então estão falando que essa operação está há mais de 50, 60, 70 anos da mesma forma, né? Por onde que eu começo por inovar? E a gente está falando sobre a AMR. Vamos desmistificar essa questão de tecnologia e entender na prática o que ele é, o robô, como que ele faz, de que forma que ele faz e qual que é o potencial dele, né? De tantas implantações que você já tem, né? Tantos robôs já andando para lá e para cá. Tirar um pouquinho dessa camada que você comentou do marketing, né? Que, sim, é importante, né? É importante trazer inovação, mas na prática, como é que funciona o AMR? De uma forma técnica, mas de uma forma lúdica também, para que todo mundo consiga entender. Traduzindo para quem... Isso. Bom, vamos lá então, né? O AMR, existem vários tipos de AMR, né? O AMR é uma tecnologia, Autonomous Mobile Robot. Legal. E é muito comum, as pessoas que ouvem falar nele, geralmente têm na cabeça aquele robozinho quadradinho que fica nos armazéns da Amazon lá. Sim. Foi muito popularizado por conta dessa operação, né? Dessas operações. No nosso caso, a gente usa a tecnologia AMR embarcada em equipamentos como transpaleteiras e empilhadeiras, né? E rebocadores também. Então, são equipamentos, como o André já tinha colocado, né? De mercado, que a gente adapta com essa tecnologia. Como que funciona? Basicamente, a gente agrega alguns sensores, né? Nesse equipamento de mercado. Tem os líderes, por exemplo, que são sensores de cortina laser, né? Que eles cobrem ali 360 graus ao redor da máquina. Legal. E hoje a gente já tem algumas operações, né? Tem a própria operação lá da Danone, onde o nosso cliente final, na verdade, é a ID Logistics, né? E a gente colocou o líder 3D lá também. Então, para que serve esse líder, né? Primeiro, num primeiro momento, ele mapeia a operação, ele cria um mapa virtual, né? Legal. Na verdade, a gente cria por software, mas ele capta os dados de entrada ali para depois traduzir nesse mapa, né? E o 3D faz isso, mas num formato 3D, obviamente. Não é o 2D igual o líder convencional. Ele faz um scanner assim. Isso, ele escaneia a área. Da própria área. Legal. Isso. E em cima desse mapa, a gente consegue entender o que é já um objeto fixo ali, paredes, porta-pallets, etc., para que quando o robô comece a operar, ele entenda o que é um objeto, né? Ou seja, qualquer obstáculo diferente daquilo ali dentro. Além disso, nós equipamos esse equipamento com câmeras inteligentes, e essas câmeras inteligentes, dentre várias funcionalidades que elas têm ou podem ter, né? Depois vocês vão entender que cada projeto é um projeto muito específico. Nós utilizamos elas para ler etiquetas, por exemplo, né? Então, quando a empilhadeira vai coletar o pallet, ela lê aquela etiqueta, já interpreta todos aqueles dados que estão ali, já sabe aonde tem que depositar. Sem necessidade do operador, né? Sem necessidade do operador. Além disso, o AMR também vem equipado com alguns equipamentos de segurança convencionais, né? Que são o Red Zone, Blue Spot que chama. E assim, cada operação ela tem alguns outros periféricos externos ao robô que também ajudam ela a funcionar. A gente nunca pode falar que o AMR funciona apenas sozinho, né? Depende muito da operação do cliente. Por exemplo, né? O que orquestra o robô? O que faz ele funcionar sozinho? Nós temos operações que têm sensores no final de linha, por exemplo. E aí ele detecta a presença de um pallet, chama o robô vai, lê a etiqueta e deposita em algum lugar. Nós temos outras operações, por exemplo, que operam no formato FIFO, que nós temos câmeras inteligentes que ficam posicionadas num local e ela identifica, né? Aí tem muita IA embarcada. Ela identifica, por exemplo, quando tem um pallet vazio ou quando tem um pallet
com carga. E em cima disso a gente consegue criar regras para que o robô se desloque de maneira autônoma na operação. Na verdade, quando vocês trazem essa tecnologia, imagino que tem um time multidisciplinar ali, né? A gente está falando de engenharia, a gente está falando de segurança, né? A gente está falando da operação. Geralmente, quais são os feedbacks assim, que recebe quando a operação ela tá rodando? Porque, assim, gente, tem muita coisa. Porque a Automini, além do software, além da tecnologia, né, da aplicação, então imagina você pegar uma transpaleteira, né, pegar uma empilhadeira, pegar algo que você movimenta hoje de forma que você precisa ainda de um ser humano e conseguir automatizar a ponto de a própria transpaleteira, quando tá a bateria quase acabando, ela volta sozinha, né, para o ponto de origem dela para fazer a recarga sozinha. Então, é realmente Automini mesmo, né? Na verdade, não precisa de intervenção. Quando vocês vão para esses projetos, né? Claro que a automação ela deriva de vários outros benefícios, né? Mas queria que vocês trouxessem a questão de segurança, né? Quando vocês trazem ali, principalmente quando a empresa ela tá assim, chama muita atenção, né? Quando você faz um projeto de automação, né? Dentro de uma empresa, fica todo mundo curioso, né? Para ver como é que é o movimento do robô, enfim. Mas queria que você explorasse a questão da segurança. Né? Como que os times lidam com isso e quais são os benefícios também? Todos os projetos, eles têm alguns stakeholders do lado do cliente que quase sempre aparecem. Existe ali o focado no processo em si, né? Que é o dono do processo. Tem o pessoal de compras, pessoal do financeiro, pessoal de TI e pessoal de segurança. Legal. Então são esses, acho que são 5 personagens aí que quase sempre aparecem em todos os projetos. Tá. E a gente tem dentro do nosso time especialistas para dialogar com cada um desses. Legal. Então estamos falando aí que precisa pelo menos sentar 10 pessoas na mesa para discutir um projeto desses. Acho que é importante vocês terem consciência disso. Legal. Que tem que ter esse envolvimento. E aí, com a parceria da Da20, vocês ajudam a gente a mediar isso e tornar esse processo muito mais fluido, né? Legal. Eu acho que aí mostra essa multidisciplinaridade, né? Que é para defender o projeto, né? Isso. Ele tem que ser seguro, tem que caber no bolso, ele tem que ser aderente ao processo, né? E tem que estar compliance, porque vai passar por compras. Então, é multidisciplinar. Né? Perfeito. O André comentou sobre o início ali dos AGVs, né? Então, quem nunca viu isso, né, pessoal? Começou um projeto, mas não terminou, né? Aí acomoda ali, né? As pessoas nem tocam mais no assunto porque vira até uma ofensa, né? É melhor nem falar sobre isso aqui. Vira um elefante branco, né? Isso mesmo. Que geralmente, né, Pedro, são os projetos que tem CPF, né? Dentro da empresa. O pessoal fica com vergonha. É porque alguém levantou a mão e falou que precisava fazer, porque tinha na outra empresa, Ctrl-C, Ctrl-V, coloca aqui, né? Mas depois não se assume nessa responsabilidade e fica parado. Dentro dessa ótica, e aproveitando que o André falou sobre o papel da Da20 nessa parte de modelagem, conta um pouquinho, Pedro, da tua experiência em relação a esses projetos, né? Quais são os projetos, né, da gama de projetos que você tem de inovação? O pilar, assim, né, a espinha dorsal dos que deram certo e também a espinha dorsal dos que não deram certo. Né? Quais são os principais pilares, assim, e o passo a passo? Sim. Geralmente, quando a gente está falando de inovação, a gente está assumindo algum risco, né? Então, né, esse risco acaba que, hoje em dia, quando está falando de investimento ou está falando de automação, tem dinheiro envolvido. Então, quando fala de ROI, hoje em dia, já precisa trazer para a mesa, não tem jeito. É muito comum em algumas empresas que a inovação a TI queira puxar e ela não está trazendo os outros stakeholders para a mesa. Ou, às vezes, é o contrário, é a inovação que quer puxar e não traz a TI para a mesa. Então, primeiro, a gente tem que ver esse projeto de uma forma colaborativa, de uma forma compartilhada, que já tenha essa visão multidisciplinar já desde o início. Né? E 2, essa questão do começar pequeno que a gente falou lá atrás. Né? Tem que ter um MVP, né? Tem que ter um processo pequeno que a gente consiga fazer aquele teste ali, falar, puxa, validei, né, esse processo. E o processo do vizinho não é igual ao meu, né? Sim. Quando eu vou fazer o Ctrl-C, Ctrl-V, geralmente não é bem por aí. Sim. Primeiro eu tenho que entender o ambiente, mapear, escanear, entender o processo, saber quais são as restrições, como é que funciona comigo, né? Sim. Então, a gente até como aqui consultoria, a gente
ajuda nesse convencimento, né? Ajuda nesse discovery, né? Para entender. Porque preparação do time, né? E a gente pode até chegar a uma conclusão, não é esse caminho, né? Mas é melhor descobrir esse caminho, não é antes, do que se arrepender depois, né? Porque o que a gente quer no final é que a experiência do cliente seja positiva, né? E acho que é de comum acordo isso, né? Né? A gente não quer vender uma coisa para ficar encostado e falar, puxa, olha, eu comprei esse negócio e não funciona. Né? Pedro, a gente trabalha muito dessa forma, inclusive até com aprendizado, né, dos anos passados aí da Autômino, que a gente conversa com a equipe. É muito importante vender, só que é muito importante você fazer uma venda com qualidade. Então, tem clientes que querem adquirir a solução, mas às vezes a operação dele não está qualificada para a gente seguir com esse projeto do AMR, né? Sim. Então, essa parte do estudo é fundamental. Primeiro, para a gente alinhar as expectativas com o cliente. E segundo, para a gente realmente definir se aquilo é viável ou não. Sim, legal. Pergunta bacana, que gerou curiosidade, né? Dos clientes que procuram essa parte de automação, né? Quando chega até vocês, para que eles querem automação? Bom, tem alguns drivers que a gente até pergunta assim na primeira interação, né? Por que você está aqui hoje? Parece consultório médico, né? Anamnese. Me fala da sua infância, né? Pois é. E então vou elencar aqui algum desses drivers. Tem o driver de mão de obra. Então, hoje em dia, muito interessante como depois da pandemia houve uma inversão em relação à maneira que as empresas olham para a automação. Sim. Antes, a gente ia num cliente, a gente estava lá comissionando uns robôs, e aí o pessoal passava e falava, isso aí vai roubar emprego, hein? Vai roubar meu emprego. Né? E até os engenheiros da Automini tinham que digerir isso, né? Porque o nosso propósito não é esse. Nosso propósito é, de fato, melhorar a vida das pessoas e automatizar trabalhos que são super repetitivos, não são ergonômicos, perigosos. Hoje em dia, muitos clientes reclamam de não conseguir mais contratar esse tipo de mão de obra. Sim. As novas gerações, elas entenderam isso, que esse tipo de trabalho não cabe mais, não é uma boa estratégia de carreira ali, de benefícios e tal, e existem outras formas hoje do pessoal trabalhar. Então, primeiro, mão de obra. Legal. Segundo, inovação. No sentido de... Existem alguns executivos que são pioneiros dentro dos nossos clientes. E esses executivos, eles querem marcar um golaço no sentido de inovação e mostrar para a empresa que ela consegue fazer as coisas de uma maneira mais inteligente, com mais tecnologia. Bacana. E aí isso, muitas vezes, é algo que vem ali do alto escalão, que promove, que força o time a pensar diferente. Legal. E aí eles veem na Automini um time que pode aproximar o time deles e fazer uma transformação cultural. Legal. Muito bom. E, por último, segurança, que está complementando a sua outra pergunta, né? A gente tem, dentro dos nossos robôs ali, a gente tem uma série de sistemas de segurança que fazem eles ali serem extremamente robustos nessa parte de controle de falhas perigosas e tal. Então, uma engenharia ali super sofisticada, reforçada com redundâncias para que não existam nenhum tipo de acidente. Em toda a história da Automini, a gente não teve nenhum acidente envolvendo pessoas e algo sério, assim. Que às vezes pode surgir até uma crença, né? Em relação a isso, né? Acho que o André desmistificando isso também, né? Fala assim, puxa, a gente vê, às vezes, por exemplo, carros da Tesla, né? Outros acidentes, mas proporcionalmente, né? Ao que a gente tem, é muito baixo. E falando sobre 12 anos já de operação, a Automini, isso daí é muito relevante, né? A gente visitou plantas, né? A gente já conheceu algumas plantas com equipamentos e viu o pessoal testando, né? Ali ao vivo e a cores, né? Entrando até
de forma perigosa, vamos dizer assim, mas nada Sim, aconteceu, bem seguro, né? Muito bom. Eu queria agregar também alguns pontos, né? Eu acho que esses pontos são bem importantes e, obviamente, tem alguns clientes que vêm atrás também de redução de custos, isso acontece, mas é a minoria. Se a gente pega assim, todos os clientes que a gente conversa e separa num gráfico de pizza, esse aí é o último dos pontos, né? E, além disso, um ponto muito importante, os clientes procuram a gente muito por disponibilidade, porque uma grande vantagem que o robô traz é a operação sem interrupções. Óbvio que quando a gente faz um projeto, a gente já dimensiona ele para que tenha alguns robôs extras que vão estar carregando, né? Até você comentou no momento ali a recarga por oportunidade, e ele fica preparado para ou simplesmente cobrir o turno de outro quando ele vai carregar, ou até para atuar em momentos de picos de transporte ali dentro, né? De demanda, né? Então, assim, uma coisa... E outra coisa que eu queria fortalecer, que o André falou, isso é muito legal. Porque sempre se acreditou que a robótica, né, os robôs iam acabar substituindo os seres humanos e roubando empregos, né? Sim. E dado que o André falou, é curioso ver que, na verdade, as coisas aconteceram de uma forma diferente do que a gente previa. Sim. Hoje, os robôs estão entrando para suprir uma demanda que o mercado tem, porque não tem oferta de trabalhadores para aquelas posições. Sim, perfeito. Né? Que legal. E dentro dessa jornada, né, vamos lá, para quem agora... me interessei pela questão da automação, já desmistifiquei aqui com esse bate-papo. Agora eu quero entender a jornada. Então, vou lá entrar em contato com a DaVinci, vou lá entrar em contato com a Automini, né? Vamos colocar aqui, já fica o convite aí para a gente tomar um café junto e discutir mais sobre esse tema. Por onde começa, né? Quais são as primeiras etapas para quem nunca caminhou ou para quem caminhou também e se frustrou? Né? Falou assim, puxa, realmente, fui até tal período, contratei lá uma outra solução, né, que não era aderente à minha solução. Como é que é o passo a passo dessa jornada aí do cliente, como boa prática, né? Porque também tem os casos de sucessos e os de insucesso, que vocês falaram sobre lições aprendidas, né, nesses 12 anos. O que esses insucessos trouxeram também de boas práticas? Tá bem. Bom, vamos lá, né? O primeiro passo, quando um cliente tem interesse pela nossa solução, é, obviamente, entrar em contato com o nosso time comercial ou com a DaVinci, que vai até vai ter um valor agregado a mais, né? Toda a parte da consultoria por trás. Mas eu vou pensar num case de sucesso padrão que a gente tem, né? Primeiro, a gente apresenta a solução e tira quaisquer dúvidas que o cliente tenha, porque o cliente, nesse primeiro momento, ele tem muitas dúvidas, né? Sim. Principalmente com relação à segurança, com relação à produtividade dos equipamentos, enfim. Qualificado o cliente, ou seja, a solução faz sentido para ele depois dessa primeira conversa, a gente normalmente segue para uma visita na operação do cliente. Para a gente aí, então, óbvio que a gente já escuta algumas coisas dele, ele já traz algumas informações sobre a operação, mas é importante ir lá, tá lá na ponta e ver o que acontece, né? Sim. Quais são os locais de coleta de pallet, local de depósito de pallet, como são as vias ali que o AMR vai trafegar, enfim. Sim. E depois disso, a gente... Sendo viável o projeto, né? Vou colocar um monte de CIS aqui. Sendo viável o projeto, normalmente a gente traz o cliente para uma operação nossa, em algum cliente nosso. Legal. Porque é muito diferente ele ver os AMRs funcionando por vídeo, que a gente apresenta na primeira reunião, e ele vê na prática ali, né? Sim, legal. Ele vê no dia a dia, sem maquiagem, sem nada, né? O negócio acontecendo, vida real. Boa. Legal. E aí ali ele já consegue tirar algumas dúvidas. Normalmente tem a possibilidade de conversar com o nosso cliente final, né? Tirar outras dúvidas, ver como foi o processo, enfim. Legal. E aí entra num momento que a gente chama de desenvolvimento, né? O nosso time debruça em cima do projeto, olha todos os detalhes, vê qual é o melhor equipamento, traz os números de produtividade. Na verdade, a gente parte de um número de produtividade que o cliente quer atingir, né? Legal. E aí a gente dimensiona o número de robôs que seriam necessários para aquilo. Enfim, é um projeto bem minucioso. A gente estuda ele nos detalhes até que a gente realmente transforma numa proposta. Legal. E tira mais dúvidas do cliente. Aí segue aquele processo, né? Compra, segurança, enfim. Legal. E de todos esses projetos que vocês já entregaram, o que vocês enxergam para o cliente assim, em relação à ROI, retorno sobre investimento? Existem projetos que o ROI está muito claro. Então, em alguns clientes, ao automatizarem ali, principalmente em processos fabris, tiveram um aumento de produtividade. Legal.
Então, o processo logístico interno era um gargalo produtivo. Sim. Então, quando é esse o caso, o preço da automação fica praticamente simbólico, assim. Porque, obviamente, o core do cliente, que é produzir mais, vale muito. Então, nesses casos, a gente tem ali um ROI bastante expressivo. Sim. No caso no campo logístico, o ROI ele é mais complexo. Que aí precisa envolver ali a parte de mão de obra, todos os custos atrelados a não ter a mão de obra disponível, turnover, treinamento de todo esse time, as manutenções e avarias que são geradas ali no processo logístico, o custo com segurança, os acidentes, os constantes treinamentos, o desvio de foco da gestão né, que é o gerente da operação que não consegue dormir porque ele acha que alguém vai se matar ali à noite no terceiro turno e vai ter que acordar no meio da noite lá resolver um problema gigante. Então, assim, quando traz tudo isso na mesa, o ROI é bastante claro. E também quando a gente tem ali operações que rodam 3 turnos, 24/7, essa conta ali da mão de obra também fica bastante expressiva. Legal, muito bem. E Pedro, com a tua experiência também, né? Acho que para quem está acompanhando aqui o podcast, é muito comum, né, quando o tema se fala sobre inovação, automação, falando robô, é que muitas vezes, até por um mercado, como a gente comentou, né, mais de 50, 60 anos, né, de uma forma muito tradicional, que é essa de movimentação de materiais dentro de armazéns, né, dentro de indústria, é muito comum a pessoa pensar assim, isso não é para mim, né? Tá muito distante. Bem honesto aqui, né? A gente lida aqui com diversos tipos de empresa, diversos tipos de dificuldades, né, diversos tipos de desafios. Quando, né, essa solução de automação ela é para a empresa e quando que ela não é para a empresa? Bom, é uma descoberta, né? E aí a questão hoje em dia que a gente lida com inovação tem a ver com isso, experimentar, descobrir, testar, né? Falhar às vezes, né? De forma controlada, sabendo até onde apostar, usar a palavra apostar, né? Então, acho que tem a ver com esse mindset que está mais moderno, né? Da gente experimentar, né? Descobrir na experiência. Porque eu conecto com a jornada que o Diego está trazendo para a gente, que é entre entrar em contato, entre conhecer a operação, entre conhecer outras operações, entre desenhar um projeto, para a empresa está custando o que isso? É o tempo só, né? É o tempo, né? Para conhecer, para explorar. Só que pela experiência de vocês também, quais são as principais barreiras, né, que vocês encontram quando o cliente fala assim, puxa, né, eu tenho dificuldade nisso, eu acho que a automação também não está sendo para mim. Quais são as principais barreiras assim na implementação de uma automação que vocês vejam? Olha, existem muitas, com certeza. Algumas delas são facilmente resolvidas com a automação, mas não está muito claro ainda para o cliente final. Mas o que a gente traz muito com relação à operação mesmo, né? A principal barreira na minha cabeça é a mentalidade das pessoas da operação. E isso é uma coisa que a gente tenta quebrar muito, a gente ajuda o cliente a fazer isso. Legal. Porque existe ainda aquele preconceito dos operadores lá acharem que realmente aqueles robôs estão chegando para roubar a posição deles. E no final, eu acho que até hoje todas as empresas, né, que a gente converteu, né, para o AMR ali, que são nossos clientes hoje, nenhuma delas eles tinham essa intenção. Né? Sempre já tinham outras vagas para essas pessoas. Algumas delas trabalhavam inclusive com os robôs, né? Auxiliando, enfim. Mas então é uma questão cultural, eu vejo, muito. E aí tem questões mais da própria operação, né? Assim, operações que têm muito tráfego de equipamentos, às vezes a gente tem que pensar um pouco mais para tentar desviar um pouco a rota dos MRs, porque toda vez que o MR detectar uma pessoa ou uma máquina, enfim, um obstáculo, ele vai parar, então você vai perder um pouco da produtividade. Então, mas eu acho que eu pontuaria esses dois como os principais. Acho que o André deve ter vários outros aí. Né, para ajudar o pessoal aí a pensar se cabe para mim ou não
se estou no momento ou não, também adicionando ao que tanto o Pedro como o Diego já colocaram, fluxo, né? Volume. Então, você tem ali uma operação que o seu operador trabalha 2, 3 horas no dia movimentando material e o resto tá fazendo outras coisas, sabe? Então, assim, você tem que ter já um volume razoável ali, né? Pelo menos um operador trabalhando dedicado ali, de 2 turnos para cima. Legal. Quanto mais intenso, mais vai se pagar, né? Isso. Então, assim, já tem que ser uma empresa ali de um porte... A gente até fez, né, um estudo ali, empresas que faturam ali acima de 1 bi. Tá. Normalmente... não é, obviamente que não é 100%, mas tende a estar ali no momento certo. Legal. E, inclusive, uma curiosidade é que empresas, logo nesse início de faixa, né, de 1 bi até uns 5 bi, ainda não está extremamente claro, mas a gente chega nesses dados quando a gente analisa os nossos clientes, geralmente são as operações mais simples da gente implementar os AMRs. Sim. Porque em mega corporações que nós temos também na nossa carteira, grandes clientes, normalmente é mais difícil, porque são mais pessoas envolvidas, são mais equipamentos envolvidos. Então, para você adaptar a operação para funcionar junto com os AMRs, acaba sendo um pouco mais dolorido. Sim. Então, sempre traz o resultado, mas costuma ter uma curva ali de ramp-up um pouco mais alongada, né? Vamos dizer assim. Que legal. Agora, traz um pouquinho para a gente também da experiência, né? De quem ainda está também se convencendo com isso, o que eles vão encontrar no meio do caminho, né? Quais são os momentos que dá vontade também de desistir? Aqueles momentos que, né, se apertam mais, mas passa a arrebentação, né, da onda e depois vira calmaria também. Até porque a gente também está conversando, né, com o público que está assistindo a gente, que já passaram por esse processo e se frustrou por algum momento, né? E por que o Automini é diferente? Bom, então tudo começa, né? Vamos pontuar aqui os momentos de estresse na jornada, né? Acho que essa é a pergunta, né, Bruno? Isso. Desde ali do processo comercial, do desenvolvimento do negócio em si, quando a gente está falando diretamente com o pessoal de logística e tal, o estresse é praticamente zero, porque todo mundo ali está entusiasmado e tal, né? São os principais stakeholders que vão ser impactados e que, de fato, são os detentores daquele sonho. Sim. A coisa começa, né, a apimentar quando a gente envolve outras áreas. Sim. Então, por exemplo, vai envolver a área de TI, que é uma área que está preocupada completamente com segurança da informação. Claro. Então, o papel desse personagem de TI é fazer, de fato, colocar um checklist de requisitos que precisam ser cumpridos. Perfeito. Se você não está preparado, né, para receber crítica, você vai ficar estressado. Sim. Aí, beleza. Aí a gente passou por TI, tem também segurança, né? Segurança física, pessoas, que é o HSE, né? Sim. Também vai fazer o mesmo papel. Claro. Depois entra compras, jurídico. Compras é uma etapa que, assim, costuma ser dolorido, mas é rápido. O problema é quando entra na fase de contrato, que aí tem o jurídico. Sim. Jurídico das empresas costuma ser muito quadradinho, assim, né? Então... assim, o nosso contrato ele é tranquilo, então dificilmente a gente tem problemas, mas é uma etapa que demora, tem muitas idas e vindas, cada empresa tem uma característica diferente, cobra uma coisa diferente no contrato, que aqui uma cláusula esteja redigida de uma forma diferente, enfim. Legal. Esse é só o começo, né? Isso, aí depois, ok, fechamos o contrato. Nem começou ainda, né, Bruno? Já teve uma boa dose de estresse. E aí que vem a cobrança do pessoal que é o nosso sponsor até então, que é o pessoal de logística que já é com os prazos. Mas a gente deixa super claro, né? A gente cumpre bem, assim, os prazos. É porque é uma expectativa alta, né? Sim, qualquer projeto de inovação, assim, de todos os projetos, né? A inovação traz muito essa questão também da ansiedade, né? De querer algo novo, né? De querer ver acontecendo, o resultado. Mas pode seguir aí a jornada aí que eu estou me divertindo aqui. Então, e aí tem toda, né? Então, a pessoa que é o líder,
que realmente assumiu essa jornada, porque sempre tem, né? Aquele que... Sim, o patrocinador mesmo, que né? assume e fala, não, eu vou puxar, vou falar com todo mundo e tal, eu quero... Essa história é minha. Só vou fazer um parênteses aqui, claro. André, que assim, essa pessoa, se você que está assistindo a gente, e se você for essa pessoa, é uma das pessoas mais importantes, né? Por quê? É aquela que tem a visão. É aquela assim que, com certeza, a gente falou sobre aposta, mas uma aposta num bom sentido, né? Que a inovação, ela vem disso, né? Ela vem de um pouquinho de loucura também, de falar assim, não, eu não me conformo com o meu estado atual e eu vou trazer algo inovador aqui para trazer melhoria para a empresa. Então, se você está pensando isso daí, na verdade, você não está sozinho não, tá? As principais transformações, assim, vieram de mentes igual a sua, tá? Então, Exato. Não se sinta sozinho. E realmente, não se sinta sozinho na hora que você for quebrar essa barreira. Hoje a gente tem grandes amigos. Então, todos os projetos que a gente implementou, a gente é muito amigo desta pessoa. Legal. Porque são relacionamentos profundos, ricos, e a gente, no final do dia, quer cultivar eles. Legal. E vamos trazer essas pessoas aqui, né, André? Então, assim, você que está assistindo aí, guarde aí, né, as informações do podcast, que logo na sequência, o próximo episódio, a gente vai trazer algum desses malucos aqui, né? Sim. E assim, eu acho que tanto nós e vocês que tá junto ali dessa pessoa. Sim. E a gente quer ali ajudar ela. E, então, por exemplo, existe a pressão de prazo. Né? Todo mundo perguntando, e aí, vai chegar na hora? Sim. E aí o pessoal já começa a marcar a apresentação, a visita do presidente, do VP, né? Que tem que chegar no momento certo, que já vai ter a apresentação, que tem toda uma agenda e todo mundo quer celebrar aquilo, quer tirar foto, quer fazer vídeo, postar no LinkedIn. E a pressão vai estourando. E aí o nosso papel é dar muita transparência e segurança sobre o que está acontecendo nos processos internos mesmo da Automini, e mostrando para ele, olha, pode ficar tranquilo, vencemos essa fase aqui. Tivemos um desafio, mas a gente já tem um plano B que está sendo executado. Né? Em último caso, se a gente tiver um problema maior, a gente vai levantar a mão, vai te pedir ajuda para que a gente não tenha nenhum tipo de surpresa. Legal. Então, ali é uma parte que a gente está fluindo super bem. Só que, também, aqueles mesmos stakeholders que estavam antes do contrato ser fechado, que é o pessoal, por exemplo, de TI, às vezes tem algum pessoal de facilities que tem que fazer alguma obra, alguma mudança no layout. Então, essa pessoa, o líder do projeto, ele também está ali cobrando essas outras áreas. E aí, quando você tem diferentes áreas ali, mais um fornecedor para cobrar, também é uma fonte de ansiedade. Então, e a gente ajuda de novo. Então, a gente vai lá, vai conversar com o pessoal de TI. Não importa quantas reuniões necessárias, quantas visitas, para deixar o pessoal de TI tranquilo e ajudar eles também a vencerem os desafios que eles têm. Perfeito. Então, a gente é muito próximo na parte da execução. Legal. E aí, finalizando, acho que depois tem a parte da operação, né? Que é outro... Aí, realmente, a gente aloca os engenheiros lá, que vão implementar os MEs. Eu acho que, nesse momento, acontecem coisas que são normais para os projetos, né? Desde a parte que foi mapeada, os dados foram passados, às vezes tem algumas mudanças. A gente enxerga algumas dificuldades lá durante a operação que não foram mapeadas antes. Isso é normal, isso qualquer projeto acontece. Então, por conta disso, essa é uma fase, logo depois que a gente entrega o comissionamento, que a gente chama, né? Que leva cerca de 2 meses, a gente começa a reparar, já repara ao longo desses 2 meses, né? Mas quando começa a operar de fato o robô, a gente consegue mapear esses pontos e a gente vai implementando melhorias ao longo desse projeto, né? E até é legal, né? Porque nós temos... E aí, uma coisa que é o grande diferencial da gente, até resgatando, que foi uma parte da pergunta que você fez lá atrás, que a gente falou bastante, mas um grande diferencial que a gente tem é o suporte. Cara, a gente é muito parceiro do nosso cliente. A gente está sempre respondendo rápido, a gente está sempre olhando os problemas que ele tem e trazendo como se fossem nossos problemas. E isso é uma grande vantagem também frente ao mercado que a gente está inserido, porque a grande maioria dos nossos concorrentes, a esmagadora maioria, vem de fora. E isso é muito difícil, cara. Você dá um suporte próximo do cliente, estando de fora. Então a gente conhece muitos clientes, inclusive, aliás, clientes não, mas oportunidades que quase se tornaram clientes, que caíram por conta de uma experiência frustrada que eles tiveram com essa solução vinda de fora, por exemplo.
tentava falar com alguém para fazer algum ajuste, alguma coisa não conseguia. Não tá próximo. Tinha que fazer alguma troca de peça, não conseguia, porque demorava muito tempo. Legal. A gente vê que é como se fosse uma rampa que vocês estão subindo, né? E que ao mesmo tempo vai derrubando essas barreiras, né? Porque lá atrás, quando a inovação, que geralmente é esse cara que é o persona que traz, né? Ele é de uma empresa grande, como você falou, de um bi para cima, então é relativamente grande. E aí o compliance, os suprimentos dele tem um monte de réguas, né? Como é que você vai comprar de um fornecedor pequenininho que está ali, Exatamente. quando antes você comprava de uma multinacional? Né? Então, por isso o jurídico fica ali um tempão batendo, porque fala assim, e se der problema? Sim. E se não tiver a peça? E se você... Né? Legal. Mas ao mesmo tempo, como vocês já estão com quilômetros rodados aí, hoje vocês têm estrutura, têm suporte, já passaram por alguns jurídicos, Sim. já venceram essas TIs. Né? Sim. Então, esses checklists e essas barreiras fizeram vocês também terem hoje essa experiência, né? Sim, legal, fazer né? a solução ser validada. Né? Uma coisa que a gente conversa e que a gente fica muito feliz quando a gente fala disso é que o que mais valida uma solução dentro de um cliente? Quando ele quer comprar mais. Perfeito. Seja upsell, seja cross-sell, Sim. o que for, né? E hoje nós estamos exatamente inseridos nesse contexto com todos os nossos clientes. Legal. Nós não temos um cliente hoje que não comprou Sim. uma solução a mais, não Que legal. ampliou ali o número de robôs. Legal. Então, isso traz um sentimento de satisfação muito grande, né? Muito bom. Uma dúvida, qual que é o tempo médio de um projeto? Desde de que o contrato assinado, por Isso. exemplo, Aham. o tempo médio até que ele comece a operar são 2 meses, né? Que é o período de comissionamento. Sim. Que é quando a gente entrega os equipamentos Sim. e aloca os engenheiros para que eles comecem a... Desde a assinatura do contrato Isso. até tá tudo ok, lá já passou pelos Na- checklists iniciais. Na verdade, eu tô pensando do momento de entrega do equipamento, né? Tá. Vamos fazer um roadmap rápido aqui. Sim. O cliente assinou o contrato. Normalmente leva de 60 a 90 dias para a máquina ser entregue lá, Tá. porque a gente compra a máquina chega para nós, a gente transforma ela num robô Perfeito. e entrega na operação. Legal. E assim que ela está na operação, são 2 meses com o engenheiro alocado lá. Ele faz várias coisas nesse momento. Né? Ele Sim. faz, primeiro, ele mapeia a operação com os Sim, líderes sim. que a gente já falou, né? Legal. Depois ele vai fazendo os ajustes no robô, vai ajustando as lógicas de coleta, lógica de depósito, vai testando, enfim, vai encontrando alguns problemas, vai corrigindo. Sim, sim. Então, Legal. mais 2 meses. Então, coloca aí 60, 90 para entrega do equipamento, Sim. mais 2 meses para a operação começar de fato. Legal. Legal. Muito É bom. isso, né, André? Exato. Que bacana. Então, indo para os finalmente, aqui o papo tava muito bom. A gente vai falar sobre, né, você que agora ficou curioso, né, a gente falou sobre bastante coisa. A gente tem várias formas, né, de poder ajudar quem tem interesse, né, nesse tema, né? A consultoria, a parceria da consultoria junto com a Automini, ela vem para agregar, né? Então, assim, se você está com dificuldades de entender aonde tem as oportunidades de melhoria na sua operação, né, Pedro? Isso. A gente tem os serviços, Tem né? como Tanto ajudar. de diagnóstico, de levantamento, pode fazer um workshop aí de ideação, né, com os times e identificar, né, aonde são os melhores caminhos para começar. E, junto com a Automini, né, vocês viram a aula que eles deram aqui sobre implementação, sobre cuidado com o cliente, sobre o histórico que tem. Tem uma questão muito bacana também que eu acho da Automini, que é uma questão de soberania, né, nacional. Poxa, a gente falar sobre tecnologia de ponta, né? Num país que nem o Brasil é motivo de muito orgulho, né? Então, isso é um dos principais motivos do orgulho também que a gente tem da parceria, né? Além de ser pessoas fantásticas aqui com a gente, mas também ser orgulho de ser uma solução nacional e que a gente consiga entregar em tecnologia de ponta, tá? Não é à toa que a gente tem a bandeira do Brasil no Isso. nosso uniforme. Indústria nacional. Que legal. Então, se você quer conhecer mais detalhes também, siga as nossas redes sociais. Aqui vai estar nos comentários, na descrição. O da Automini também. E vamos levar mais produtividade, mais inovação para o Brasil. Agradeço novamente, Pedro, André, Estamos juntos. Diego. E vamos junto nessa parceria aí.
Legal. Obrigado, Bruno. Obrigado, Pedro. Eu acho que é importante, a gente acabou focando muito nos AMRs, mas nós temos muitas soluções de inteligência artificial também focadas na logística, né? Que foram produtos ali, soluções que a gente achou que já estavam embarcadas e desenvolvidas para o robô. Perfeito. E que a gente traz também para o cenário da operação manual. Legal. Como soluções para inventário, que substituem, na verdade, acabam com a necessidade de você ter que ir para outro tipo de inovação, que são os drones para fazer inventário. Perfeito. A gente tem uma solução que ataca a raiz do problema, que é dar rastreabilidade para o pallet desde o momento que ele é coletado e depositado. Temos soluções também de segurança por imagem, que é capaz de detectar pessoas, objetos distintos, determinar áreas de segurança. Se está com EPI ou não, né? Sim, tem muitas coisas além dos AMS que nós Mas temos. aí tem que fazer outro podcast. Aí é assunto para outro podcast, tem muita coisa. Aqui. Mas gostaria de falar também para que o público que está nos vendo aí se sinta à vontade para nos procurar, que tem bastante coisa. Bacana. Parabéns, viu? Muito obrigado. Parabéns para nós. Legal. Obrigado, pessoal. Obrigado. Seja uma Muito ótima obrigado. parceria, o início de uma ótima parceria. Legal. Legal.